Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E temos que o Banco Banrisul anunciou que vai pagar novamente dividendos com data de corte agora para dezembro de 2021 e vai pagar mais de 70 milhões de reais em proventos aos acionistas. Então, neste vídeo, vamos falar deste anúncio de dividendos, da governança do Banco Banrisul envolvendo os ativos da Bolsa de Valores BRSR 3, 5 e 6. Os destaques dos resultados do terceiro trimestre de 2021, indicadores fundamentalistas, além de alguns comentários. Tudo para manter você bem informado para aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Estou novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Então vamos começar aqui o vídeo falando um pouco dos dados fundamentalistas do banco, justamente para servir de base para os investidores para analisar esse anúncio de dividendos. Atualmente, o patrimônio líquido do banco é de 8,7 bilhões de reais, com valor de mercado de apenas 4,4 bilhões de reais. E por que eu falo que é apenas? Porque neste caso, o Banco Banrisul possui o valor de mercado inferior ao seu valor patrimonial, o que indica que ele está muito descontado em relação ao seu valor patrimonial líquido, estando com praticamente a metade do seu valor patrimonial nas cotações da Bolsa de Valores. O segmento de listagem do banco é nível 1, e o que permite que ele tenha 100% de tag along para todos os seus ativos, além de um free float excelente de 50,61%, garantindo total liquidez para os investidores. Então temos as ações ordinárias BRSR3 cotadas a R$ 12,00 e um dividend yield de 7,58%. Aqui só para explicar como esse vídeo está sendo gravado no dia 11/12/2021, então essa cotação se refere ao último fechamento, que ocorre sempre em dias úteis, e nesse caso foi do dia 10/12/2021. E temos também o BRSR5, que são as ações preferenciais classe A do banco, cotadas a R$ 18,14, e elas possuem um dividend yield dos últimos 12 meses de 6,29%. E por último temos as ações BRSR6, que são as ações preferenciais classe B, cotadas a R$ 9,93, possuem o melhor dividend yield dos últimos 12 meses, de 9,16%. E fica realmente muito claro de ver isso, justamente porque podemos comparar aqui o dividend yield dos últimos 12 meses de todas elas ao mesmo tempo. E com isso, fica bastante destacado o dividend yield dos últimos 12 meses de BRSR6. E se por acaso você é um daqueles investidores bastante preocupados, como devem ser, as ações BRSR6 realmente possuem uma enorme movimentação diária de mais de 30 milhões de reais. Então, realmente não vai ter problemas para negociar, nem para comprar e nem para vender os ativos BRSR6. E justamente porque esse ativo tem a melhor relação cotação versus dividend yield, então vou basear o vídeo neste ativo. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar a vocês que se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, justamente para estimular que eu continue trazendo conteúdos como esse, que servem de apoio à tomada de decisão do investidor. Lembrando de ligar o sino de notificações para não perder nada que acontece aqui no canal, inclusive as análises e anúncios de dividendos. Na sequência agora vamos ver alguns dados dos resultados do terceiro trimestre de 2021 e depois vamos para o anúncio de dividendos. E agora eu trago para vocês o market share do banco, que é justamente para comparar qual é a participação dele de mercado no Rio Grande do Sul e também no Brasil. E assim, com essa informação, fica mais fácil dos investidores perceberem qual é o tamanho do banco e a representatividade dele no país. Em relação a depósitos a prazo, a representatividade é de 37,6% no Rio Grande do Sul e 2,7% no Brasil. Já os à vista cai um pouco para 23% e 1,2% no Brasil, porém o número de agências do banco é bastante significativo, representando 32% no Rio Grande do Sul e também é bastante significativo no país, com 2,8%. Já nos destaques que temos aqui do terceiro trimestre de 2021, a lucratividade do banco foi bastante significativa, com 47,9% no lucro líquido ajustado dos 9 primeiros meses de 2021, chegando a 732,3 milhões de reais. E a carteira de crédito também é um outro destaque, justamente porque tem 38,7 bilhões de reais e nos últimos 12 meses teve uma representatividade de crescimento
de 6,7%. Outro ponto que chama a atenção de vocês, que foi bastante relevante nessa apresentação do terceiro trimestre de 2021, foi o crédito rural, que tem sido uma tendência de alguns bancos, especialmente o Banco do Brasil, mas que para o Banco Banrisul também tem sido bastante representativa, que é o crédito rural, que chegou a 4,4 bilhões de reais, um crescimento de 38,8% nos últimos 12 meses. Bem, agora eu trago para vocês então o anúncio de dividendos que o Banco Banrisul fez. E esse é um pagamento de juros sobre capital próprio referente ao quarto trimestre de 2021 e que vai acontecer num valor total de 70 milhões de reais, mas vale lembrar que o juros sobre capital próprio, ou seja, o JCP, possui imposto de renda retido na fonte com alíquota fixa de 15%. E como esse comunicado é muito extenso, vou trazer aqui para vocês o nosso quadro resumo, justamente para ficar fácil a compreensão. E que a data com, ou seja, a data de corte para ter direito a receber esses proventos, é no dia 15/12 de 2021. Então, você pode comprar as ações do Banco Banrisul, caso deseje participar desse pagamento de proventos, a qualquer dia, inclusive no dia 15/12. Só não pode deixar para comprar no dia 16, porque aí as ações serão negociadas em juros, sendo que dessa forma os investidores não terão mais direito a receber esses proventos. Então, comprando qualquer dia até o dia 15, você vai receber esses pagamentos. E o pagamento já vai acontecer muito rápido, no dia 28/12 de 2021. Menos de 15 dias, os acionistas já vão receber esse belíssimo presente de Natal. O banco vai pagar pouco mais de 17 centavos tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais classe B e um pouco mais para as ações preferenciais classe A, passando dos 18 centavos por ação BRSR5. Mas é claro, como eu falei para vocês, esse JCP tem imposto de renda de 15%. Então, para facilitar, já trago para vocês esses cálculos prontos. Começando com BRSR3, lembrando que a cotação foi de R$12, temos então um rendimento líquido de pouco mais de 14 centavos e uma rentabilidade líquida de 1,21%. Além disso, temos BRSR5, que são as ações preferenciais classe A, como eu havia falado para vocês, e que cotadas a R$18,14 têm um rendimento de quase 16 centavos por ação preferencial e vai representar uma rentabilidade líquida de 0,86%. E aí talvez vocês se perguntem, mas Alex, como é que pode? Vou receber aqui mais dividendos em BRSR5, como que eu posso ter uma rentabilidade líquida menor do que BRSR3, que vai ter um rendimento menor? E é muito fácil explicar isso, meu amigo investidor, por conta da diferença entre as cotações dos dois ativos, que é grande o bastante para dar essa diferença na rentabilidade líquida. E por último, então, temos BRSR6, que são as ações preferenciais classe B. Lembrando que elas são cotadas até a data de gravação desse vídeo a R$ 9,93 e também vai ter um rendimento líquido igual das ações ordinárias, ou seja, de pouco mais de 14 centavos. Mas ela é que vai ter a melhor rentabilidade líquida com 1,46%. E novamente isso vai acontecer por conta das cotações de R$ 9,93, que é a mais interessante entre os três segmentos de ativos. E agora eu trago para vocês os proventos pagos de BRSR6 apenas no ano de 2021. Lembrando que esse aqui é o provento pago no ano de 2021 e não nos últimos 12 meses. Por isso ele é diferente do primeiro slide que eu mostrei para vocês, onde o banco já pagou 78 centavos, representando 7,88%, e com mais esse pagamento que ele vai fazer agora, considerando apenas a parte líquida dele, ou seja, o rendimento líquido, ele vai pagar para os investidores mais de 92 centavos por ação, representando assim 9,34% apenas no ano de 2021, ou seja, um dividendo difícil de reclamar. O que vocês acham desse dividendo? Deixe nos comentários abaixo. Bem, agora que eu já trouxe os destaques, alguns dados fundamentalistas e mostrei o anúncio de dividendos, e historicamente no YouTube temos que a maioria das pessoas infelizmente abandona os vídeos a partir de 4 minutos. E agora eu sei que eu estou com os investidores mais dedicados assistindo a esse vídeo. E é por essa razão que eu trago aqui a receita líquida do banco, justamente para avaliarmos outros pontos importantes. Porque é notório, muitos analistas falam que o Banco Banrisul está muito barato, mas mesmo assim as cotações não param de cair, não é mesmo? Então, notem que a partir de 2017, a receita líquida do banco tem caído todos os anos, e isso tem sido um problema para o mercado, que não vê perspectivas de aumento. A maioria das casas de research possuem recomendação neutra, justamente porque o banco apresenta uma ótima relação custo de aquisição por dividend yield, resultados bastante interessantes, apesar do banco não estar conseguindo progredir na sua receita, mas ainda assim, o banco tem apresentado um cenário geral interessante
para alguns investidores. E ele é considerado um ativo de valorização e também de dividendos. Então trago aqui para vocês o lucro líquido do banco, que a partir de 2018, que foi o seu auge, começou a cair até 2021. É claro que tivemos o problema da pandemia e a maioria dos bancos apresentaram resultados não tão bons quanto antes. E não foi diferente com o Banco Banrisul, que é um banco muito menor, mas ainda assim, mesmo com a lucratividade tendo diminuído, ele tem mantido boa relação de dividendos. Mas é importante citar que a lucratividade atual está semelhante à lucratividade que o banco tinha 10 anos atrás. Como vocês podem ver nesse gráfico, comparando 2021 com 2011, os resultados são bastante semelhantes. Falta aqui agora o resultado do quarto trimestre de 2021, mas ainda assim conseguimos ver bastante similaridade entre os dois períodos há 10 anos atrás. E quando estamos falando que o ativo é interessante, temos que olhar então para o patrimônio líquido, justamente para poder entender como que o banco tem se comportado ao longo desse período dos últimos 10 anos, de 2011 até 2021. E esse gráfico mostra perfeitamente que o banco tem conseguido aumentar seu patrimônio líquido todos os anos. E isso faz com que o banco seja interessante na carteira de investimento de longo prazo de muitos investidores, justamente porque ele pode estar passando por dificuldades nos últimos anos, porém, ele tem conseguido aumentar o seu patrimônio líquido, que é o que os acionistas recebem quando compram as ações de qualquer empresa. E não ia ser diferente para o Banco Banrisul. Então, o patrimônio líquido reitera que podemos estar vendo uma situação isolada do banco com perspectivas de crescimento ao longo dos anos, justamente porque nos últimos 10 anos o patrimônio líquido do banco cresceu 7,4%, um crescimento bastante significativo. E no histórico de dividendos do banco, ele já distribuiu 4 proventos apenas no ano de 2021, mais o provento que ele vai pagar agora, no dia 15/12 de 2021, conforme esse anúncio que acabamos de falar. E uma das vantagens do banco é que ele realmente paga muito rápido, como vocês podem ver aqui na relação entre a data de corte e a data do pagamento de cada anúncio desses, e isso reforça o comportamento do investidor de longo prazo de reinvestir todos os dividendos e aproveitar ao máximo os efeitos dos juros compostos. Sem falar que o banco tem mantido uma boa frequência de pagamento de dividendos, onde em 2020 também ele fez 5 distribuições. Os dividendos ficaram bastante similares de 2011 até 2017, com destaque para 2018, que realmente foi historicamente a melhor distribuição de dividendos e que apresentou uma queda de 2018 a 2020, mas com recuperação em 2021, sendo que esse gráfico ainda não contempla o último pagamento agora em dezembro de 2021. Então, existe uma expectativa aqui de que o banco vai conseguir melhorar ainda mais os seus pagamentos. E se vocês desejarem, posso fazer um outro vídeo especializado para avaliarmos as perspectivas de pagamentos de dividendos e lucratividade do banco para os próximos anos, especialmente 2022. Mas aí peço que vocês deixem nos comentários para eu entender que é relevante esse conteúdo para vocês. E quando falamos do preço versus o lucro por ação, temos uma situação que não é muito confortável, justamente porque temos o lucro caindo e as cotações também. Já mostrei outros vídeos aqui no canal que a gente tem essa relação muito favorável. Porém, como temos falado neste vídeo, a lucratividade do banco tem caído e eu falei para vocês que as cotações também. Então, temos uma relação pouco favorável entre as cotações e o lucro por ação. Evento esse que é totalmente diferente quando comparamos as cotações com o valor por ação, que aqui considera o valor patrimonial. Esse que acabamos de discutir, que tem crescido todos os anos. E esse gráfico mostra exatamente isso também, reforçando essa ideia, que o patrimônio tem subido e as cotações têm caído desde 2018. Então, gera aqui o efeito contrário do LPA, justamente porque o valor patrimonial está crescendo e as cotações caindo. E aqui sim temos uma boa discrepância favorável para os investidores. E é por essa razão que alguns investidores ficam reticentes em relação a investir no Banco Banrisul e outros ficam completamente empolgados em investir no banco. Mas precisei trazer aqui para vocês os dois lados da moeda, justamente para vocês entenderem que, sobre o ponto de vista do lucro, o banco não apresenta uma boa relação, cotação versus lucro, porém, em relação ao valor patrimonial, ele apresenta uma ótima discrepância, tornando assim um ativo muito interessante para ser considerado. Mas, como esse vídeo não é uma indicação de compra e nem de venda das ações do Banco Banrisul, gostaria que vocês deixassem as opiniões de vocês nos comentários abaixo, justamente pensando em ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.